Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição, Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo e já quero agradecer a você que tem acompanhado o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, o canal aí que nós passamos as lições juvenis e as lições para jovens. E na descrição o link das lições juvenis se você quiser assistir e também a lição de adulto com o evangelista Márcio Mainardes. Eu agradeço a cada um essa lição de jovens, cada um que tem nos ajudado, divulgado, assistido às aulas, que o Senhor continue abençoando a tua vida cada dia mais. Eu agradeço por você curtir, por você ouvir as aulas e você comentar comigo aí. Lição número 4. O cristão diante da pobreza e da desigualdade social. Texto do dia. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Provérbios 14, versículo 31. Então, quando você vê aqui sobre oprimir o pobre, é insultar o Criador. Deus criou as pessoas e quando fazemos acepção de pessoas, Deus não aceita isso, Deus não admite a acepção de pessoas. Então, quando você oprime o pobre, você está insultando a Deus. E aí diz que compadece o necessitado, que se compadece do necessitado é honrado. A síntese diz assim: diante da desigualdade, da marginalização social, a ação solidária da igreja testifica a relevância da fé cristã diante dos homens e da credibilidade à pregação do Evangelho. Então, essa síntese aqui nós podemos observar, vou até repetir ela, diante da desigualdade, da marginalização social, a ação solidária da igreja, ela demonstra a nossa fé em Cristo, demonstra o nosso amor por Deus quando nós ajudamos aos irmãos, às pessoas que necessitam, às pessoas que carecem de ajuda, que precisam de ajuda. Essas pessoas, elas são a credibilidade, a nossa pregação, ela melhora muito quando nós ajudamos aquele que necessita. Quando não ajudamos, a nossa pregação ela chega a ser vã, muitas vezes, pelo fato que pregar uma coisa que não se vive. Os objetivos aqui da lição é conscientizar da importância de cuidar do pobre, entender a relação entre justiça social e profetismo bíblico, conhecer os princípios bíblicos sobre economia e desigualdade social. A interação diz assim: a ação solidária é caridosa, é uma das maneiras mais eficazes de demonstração da autenticidade e relevância da fé cristã. Apesar disso, há quem entenda que não é papel dos discípulos de Jesus combater a pobreza e desigualdades sociais, por acreditar que somos salvos pela graça. Realmente as obras não servem para a salvação, pois pela graça somos salvos, porém elas testificam a nossa vida em Cristo. As obras da justiça e misericórdia exteriorizam a graça divina e revelam o amor depositado em nossos corações. Então, e aí fala de Tiago capítulo 2, versículo 17, café sem obras é morte em si mesmo. E aqui nós entendemos que é importante cuidar e ajudar os necessitados. Há várias religiões que não são cristãs que eles acreditam na salvação pelas obras e tal, mas fazem muito bem feitas as obras de ajudar as pessoas. Enquanto que muitos que acreditam em Cristo, servem ao Senhor, aceitaram Jesus como Salvador, não fazem as obras. Então, é necessário entendermos que Jesus se agrada de que nós venhamos a fazer a obra do Senhor, ajudando as pessoas. Aí fala na orientação pedagógica, há algumas perguntas aqui. A desigualdade social no Brasil? Sim, muita desigualdade. O maior número... muito dinheiro para pouca gente e a maioria é rica. O pouco rico tem a maioria do dinheiro que
que falta para muitos assim. Tem alguém que está lá, uma minoria com muito dinheiro, e uma maioria com nada ou perecendo. Como a desigualdade social se expressa? Tem a outra pergunta aqui. Como a desigualdade social se expressa? Então, a desigualdade social é o que nós vemos. Poucos detêm poder, dinheiro, e a maioria sofre, não tem. Você percebe alguma desigualdade na igreja local? Também percebemos, e em muitas igrejas também, além dessa desigualdade da igreja, e desigualdade dentro da igreja, a acepção por causa de alguns que não têm meios, não têm dinheiro, e alguns são deixados de lado por isso. Em algumas igrejas se vê isso. O que a igreja deveria fazer diante da pobreza? A igreja deveria ajudar os necessitados. E a gente vê as igrejas também, muitas igrejas ajudando. Em sua opinião, o que significa ajudar o necessitado? Eu acho que o que significa, além de dar alimentos e ajudá-los com roupa, também procurar conseguir emprego para eles, direcionar eles para que possam, você não vai viver ajudando, mas que você venha poder direcionar eles para eles conseguirem se manter. Introdução. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais presentes em praticamente todos os países do mundo, mas principalmente nas nações em desenvolvimento do sul global, incluindo o Brasil. Daí fala de milhares aqui de famílias que vivem em condição de miséria, passam fome, necessidade, que a renda não é suficiente. Então, existe esse grande problema dentro do Brasil. Do tópico de número 1, fala que a ascensão econômica e o cuidado com o pobre. A pobreza nas escrituras. Nas escrituras, o pobre é retratado como uma pessoa necessitada, desamparada ou que se encontra em situação de miséria. Então você pode observar aqui que o comentarista fala que o pobre é retratado como pessoa necessitada, desamparada e que se encontra em situação de miséria. Salmo 37, 25. Eu cito alguns textos aqui. Então, a pobreza ela sempre existiu. Nós vemos na Bíblia Sagrada isso. A pobreza é um fenômeno complexo. E vários fatores econômicos e sociais podem contribuir para alguém chegue nessa condição. Ele fala que desastres naturais, dá uma tempestade, perde a casa, cai a casa, pega fogo, dívidas que vão arrancando os bens das pessoas, falta de emprego, o desemprego chega num ponto que a pessoa perde tudo, política econômica inadequada, que é o que vivemos hoje no nosso país, a situação que se encontra, e aqui fala também da preguiça. A preguiça é um fator aí também que as pessoas tem igual aquela história que a pessoa preferia morrer do que se alimentar. E aí alguém deu arroz para aquela pessoa, um saco de arroz. E a pessoa já estava no caixão, falou, quero morrer. Estava dentro do caixão, daí falaram, mas você ganhou um saco de arroz. E aí a pessoa levantou a cabeça e falou, tá com casca ou sem casca? Daí falaram assim, tá com casca. Falou, deitou no caixão de novo, falou, então que siga inteiro. Então tem pessoa que prefere isso daí. Em todos os casos, não é suficiente olhar para o pobre simplesmente a partir da situação social e econômica imediata. Biblicamente, devemos compreender que vivemos em um mundo caído e a pobreza, assim como a doença e a morte, resulta da rebelião do homem contra o Criador. Não que a pessoa pobre está em rebelião, mas isso fala do Adão e Eva, do ser humano, da pessoa, o que ocorreu na rebelião do homem quando pecou contra Deus. Aí entrou a morte, entrou a pobreza, entrou a situação difícil. É isso que o comentarista cita aqui. No subtópico 2, diz assim, o pobre e o amor ao próximo. A palavra destaca a importância do cuidado ao pobre, assim como denuncia discriminação e a desonra contra as pessoas carentes. Tiago 2, 1-6. Então, precisa haver amor por essas pessoas e não discriminá-los, não aceitá-los.
E aqui diz do mandamento amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 39. Há muita gente que vira as costas pro pobre, pro necessitado, não quer andar junto porque a pessoa é pobre. E isso dentro das igrejas. E do imperativo de demonstrarmos o resplendor das virtudes cristãs para a glória de Deus. Mateus 5 e 16. Contudo, não encontramos nas Escrituras respaldo para a teologia da libertação que centraliza na pobreza a ênfase do Evangelho. Então, quando nós vemos, até a gente escuta muito, algumas igrejas se aproveitam da situação da pobreza das pessoas para dizer, que no caso que ele fala aqui da teologia da libertação, para dizer que as pessoas, você vai ficar rica, você vai ser diferente agora. E não, são pessoas pobres e muito pobres, mas que servem a Deus com alegria no coração. Então não pode colocar como se a pessoa é pobre, tem pecado, claro que não. E há muitas igrejas que pregam isso. E há muitas igrejas mesmo, muitos lugares que é o que já vi citado a respeito do ópio. A religião é o ópio das classes mais baixas. Por quê? Porque a religião faz com que eles, nesse caso, esse pensador na verdade era um ateu, mas até que estava certo, porque nesse ponto algumas pessoas, algumas igrejas usam como ópio, como algo que a pessoa, você vai ficar rico. Daí as pessoas começam a buscar a Deus só por causa da riqueza. É um movimento na igreja, mas porque estão querendo riqueza, estão querendo, pensam só nisso, não pensam no céu, não pensam na salvação. E aqui cita essa teologia da libertação que se aproveita disso tudo. Igualmente, ainda que sejamos advertidos para não ajuntarmos tesouros na terra, Mateus 6,19, acerca dos perigos do amor ao dinheiro. Daí fala de 1 Timóteo 6, versículos 7 a 10. Então, não quer dizer que os ricos não vão conquistar o céu, mas fala a respeito que eles citam aqui, do amor ao dinheiro, porque muitos têm amor ao dinheiro, são ricos e não vão alcançar o céu. Mas tanto rico como pobre, eles necessitam da graça do Senhor na vida deles, precisam de Jesus. A ascensão econômica é desigualmente social. Até o ópio que eu tinha comentado para vocês aqui, que eu falei que era um ateu, que falou que é o marxismo, conhecido marxismo, esse movimento marxista que fala a respeito disso. Subtópico 3 fala assim: ascensão econômica e desigualdade social. Mesmo quando há ascensão econômica e melhores condições de vida, a desigualdade social e os grupos em situação abaixo da linha da pobreza persistem em existir. Isso porque, em razão dos efeitos do pecado, a Bíblia declara que sempre haverá pobres na terra. Marcos 14, 7. Então, sempre haverá pobres na terra. E aqui fala em Romanos 15, 25, e fala também que somos apenas mordomos de Deus nessa terra. Aquilo que possuímos, na verdade, pertence a Ele. Se é rico, pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Nós não levamos nada. Tópico 2. Justiça social e profetismo. Justiça social e igualdade. Fazer justiça é um aspecto vital do nosso viver diário. Justiça, no sentido ora empregado, não tem qualquer acepção ideológica ou político-partidária. Em termos bíblicos, a justiça social parte do pressuposto de que todas as pessoas devem ser tratadas com igual respeito, que é o que a gente falou. Dignidade, igual respeito, e direitos iguais e deveres também iguais dentro da sociedade. E também lembrar que o homem foi criado imagem de Deus. Então, como ele é a imagem de Deus, quando você vira as costas para ele, você vai estar... Deus não vai se agradar com o que você vai estar fazendo. E fala sobre a acepção de pessoas e que Deus não aceita a acepção de pessoas. Desde o Antigo Testamento, aliás, vemos o Senhor instruindo a nação de Israel para cuidar dos pobres. Aqui Miqueias capítulo 6, versículo 8, Zacarias 7 e 9. Então, Deus já tinha estabelecido leis para cuidar do povo. E aqui nós vemos assim,
A prática da justiça na sociedade é uma prova de justificação que recebemos em Cristo. Tiago retratou fielmente essa verdade ao dizer que a fé sem as obras é morta em si mesmo. Tiago 2,17. Então, o que nós precisamos? Praticar a justiça. Nós crentes, nosso amor, nós temos que ter um amor mútuo, amor pelas pessoas. Isso é o cristianismo. Quem não ama, mesmo que diga que é cristão, não vive um cristianismo verdadeiro. Subtópico 2, profetizando contra as injustiças, diz assim: a função profética sobrepuja a tarefa de transmitir mensagens de bênçãos da parte de Deus. Ela envolve também a denúncia do erro e exortação contra as injustiças. Então, o profetismo bíblico é abrangente, pois compreende, além do aspecto eminentemente religioso, as esferas econômicas e políticas. Então nós vemos aqui exemplos do profeta Isaías e outros que eles falavam contra a corrupção, a exploração, a injustiça do seu tempo, sobre arrancar dos pobres o que eles já não tinham, arrancar muito mais ainda. Deus não aceita isso, Deus não aceita injustiça. Temos que ser justos. E quando tratamos mal o pobre, o necessitado, nós estamos sendo injustos e isso será cobrado de nós. Aí Amós capítulo 4, versículo 1 e 2 fala da defesa das pessoas carentes que ocorreu nessa época. O subtópico 3 fala a voz profética da igreja. A dimensão dimensão política do ministério profético permanece válida ainda hoje. Então, nós somos chamados para testemunhar, somos chamados para fazer justiça correta e denunciar todo tipo de injustiça. Então, nós temos que ser usados por Deus, que a voz profética dos cristãos fala consolar, edificar e exortar. 1 Coríntios 14, 3 fala que eu e você devemos apontar os desvios morais e sociais. Nós devemos pregar a verdade e fazer justiça. A partir do momento que nós entramos também na injustiça, nós perdemos a nossa bênção e perdemos até a nossa salvação. O tópico 3 fala que a política econômica e a desigualdade social no Brasil. Desigualdade social no Brasil. O país em que vivemos é marcado pela desigualdade. Enquanto existe enorme concentração de renda entre as pessoas mais ricas e poucas pessoas, milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Condição de miséria, não tem nada. Então nós vivemos num país assim. A política, a economia do país, enfrentamos agora uma série de dificuldades. Sabemos que está ocorrendo muitas pessoas praticando o suicídio pelo fato de falência, pelo fato de acabarem sofrendo e perderem os bens, as pessoas têm se matado. Pessoas endividadas que sofrem depressão, tudo isso porque a desigualdade social do Brasil e o fator hoje econômico que está difícil, está complicado. Então devemos nos apegar a Deus, orar, buscar a Deus, porque nós estamos vivendo num período bem difícil aí. Aí o subtópico 2 fala economia na perspectiva cristã. Embora a Bíblia não seja um livro de economia, ela contém relatos e princípios que nos fazem compreender a relação entre pobreza, riqueza, trabalho, desigualdade social e muitos outros temas na área econômica. Então a Bíblia nos ensina como cuidar dos bens, como viver bem e como praticar a justiça. Vejamos algumas dessas diretrizes: incentivo ao trabalho, repreensão à preguiça, limitação da função do governo, condenação àqueles que manipulam a economia, a proteção da propriedade privada, ênfase na liberdade responsável, valorização do espírito comunitário de ajuda ao próximo, dentre outros. Nós já estamos quase encerrando, já vamos para o subtópico 3, que é o último, mas nós vemos tudo isso, as diretrizes e a repreensão da preguiça e o Deus nos ensinando como viver bem. E o subtópico 3, assistência e desenvolvimento. Mesmo no ambiente coletivo, assistência às pessoas carentes é uma atitude vital de solidariedade. Então, isso daqui precisa ocorrer também dentro das igrejas. Nós temos na nossa igreja assistência social, temos lá.
E na verdade precisa ocorrer isso. Embora o governo civil deva promover o bem, incluir programas de assistência social para atender as necessidades básicas dos cidadãos, não é recomendável criar uma cultura de assistencialismo que perpetue a condição da pobreza. Ou seja, você não pode dar uma assistência para sempre, você precisa dar assistência e ajudá-los dando emprego, dando condições para as pessoas conseguirem ganhar dinheiro. E aqui é necessário focar no desenvolvimento para que pessoas e famílias adquirem independência econômica e ganhem o pão do suor do próprio rosto, Gênesis 3,19. Então é isso que nós precisamos. Então dentro dessa lição de hoje, essa lição aqui, que fala do cristão diante da pobreza e da desigualdade social, é isso que nós precisamos dizer. A conclusão fala aqui que percebemos que o trabalho solidário na igreja testifica a relevância da fé cristã. Então nós precisamos ajudar as pessoas, nós como igreja, incentivar as pessoas, dar meios para elas ganharem dinheiro para terem conseguir uma liberdade econômica, uma independência econômica, tá bom? Essa é a lição de hoje. Mando um abraço também para o pessoal lá, para o Misael, líder dos jovens na nosso Distrito 10, e todos hoje passei aula para eles também da Escola Bíblica, me convidaram, só que eles têm hoje na terça-feira a escola, e nós passamos hoje lá com eles. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de todos aí. Se Deus quiser, logo já estaremos com as aulas no domingo, lá ainda na terça, mas se Deus quiser, logo Deus vai preparar. Eu agradeço a todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus, obrigado Matheus Felipe, e até, curta lá, dá um like, comenta, paz do Senhor.